A história é digna de um filme de ação americano, só que no caso se passa em Belarus, que é um país do leste europeu considerado o último da região a ter uma ditadura. O caso envolve sequestro, espionagem e sentença de morte. A situação é a seguinte, se liga. Um avião comercial que saiu da Grécia com destino à Lituânia foi interceptado no domingo por caças belorussos que obrigaram o avião a aterrissar em Minsk, capital do país. O governo alegou que havia uma ameaça de bomba dentro da aeronave, porém nenhum explosivo foi encontrado a bordo. E no lugar desse problema, olha só, foi mostrada uma outra situação. Os agentes prenderam Roman Protasevich, que eu acho que é assim que se fala, que é um jornalista de 26 anos que estava a bordo. Ele é tido como um grande opositor ao regime de Alexander Lukashenko, o belorrusso que está aí no poder desde 94. E pelo que se acredita, e as evidências mostram, o governo sabia que Roman estava no voo e alegaram a ameaça de bomba para forçar a aeronave a descer. Segundo relatos de passageiros a sites de notícias, o jornalista se apavorou quando percebeu a manobra da aeronave já e o desvio de rota perto da Lituânia e teria dito: aqui me espera a pena de morte. Ele teria dito isso a um passageiro que relatou isso aos sites, E a imagem do radar mostra quase um cavalo de pau aéreo com 132 pessoas a bordo quando estava prestes a entrar na Lituânia. Quando o avião pousou, policiais entraram no avião e prenderam um ativista que administrava grupos de Telegram durante os protestos em Belarus. Ele é acusado de organizar as manifestações contra Lukashenko. Os passageiros passaram por uma revista pesada, foram 6 horas até finalmente seguirem para Vilnius, que é a capital lá da Lituânia, O caso tem sido interpretado como um sequestro feito por um Estado e até mesmo pirataria aérea, já que o governo ditatorial conseguiu interceptar o voo com uma informação falsa. O caso gerou aí uma onda de protestos nos países ocidentais. A União Europeia fechou seu espaço aéreo lá para Belarus e adotou novas sanções contra Lukashenko. Só a Rússia defendeu Belarus, acusando os países ocidentais de hipocrisia. As medidas já tinham sido aplicadas após a repressão aos protestos de 2020. O diretor executivo da companhia aérea em que Roman estava disse acreditar que haviam agentes do serviço de espionagem de Belarus dentro do avião. Horas depois, Roman apareceu no site de um jornal controlado pelo governo e lá num vídeo ele diz que está preso e confessa os crimes que teria cometido, mas o que se acredita é que ele foi forçado a gravar o vídeo e a confessar crimes que não cometeu. A diplomacia britânica chamou a interceptação de atitude bizarra de Lukashenko. O Reino Unido deixou claro que o episódio vai ter complicações. Um abaixo-assinado de deputados de países como o Reino Unido, Alemanha e Irlanda definiu esse episódio como uma ameaça de violência contra um avião civil. E como parte dessa repressão, o governo de lá condenou nessa terça-feira, 25 de maio, o líder de um partido da oposição de Belarus e mais 6 ativistas apenas entre 4 e 7 anos de prisão pelos protestos de 2020. Além da condenação deles, a população do país já estava revoltada. Isso porque milhares de belorussos foram às ruas no ano passado após a reeleição do ditador do país, que é o Alexander Lukashenko, em meio a denúncias de fraudes na disputa. Pela divulgação do resultado, ele obteve 80% dos votos. Durante cerca de 3 meses, houve protestos nas cidades do país em que diziam que a eleição havia sido fraudada. As manifestações foram duramente reprimidas pelo regime autoritário de Lukashenko, conhecido como o último ditador da Europa. E vários políticos e ativistas também foram presos ou fugiram do país. E lá há uma agência de segurança interna que ainda tem o nome de KGB, que é da era soviética. Os espiões são chamados de curadores. Eles estão presentes em escolas, empresas e em diferentes órgãos do governo. Os agentes escutam conversas de dirigentes do governo, juntam material comprometedor de opositores ou de qualquer um suspeito de não ser leal a Lukashenko. Mas quem é o opositor que Lukashenko prendeu? Bom, o Roman Protasevich, eu acho que é assim que se fala, é o fundador de um canal de redes sociais chamado Nexta. Ele enviava textos pelo aplicativo Telegram, que virou uma forma aí em que os opositores de Lukashenko encontraram para se organizar e compartilhar informação. Em Belarus, há poucos canais de mídia com independência editorial. Alguns foram fechados após a cobertura dos protestos do ano passado.
Já na adolescência, Protasevich, eu acho que é assim que se fala, se tornou um opositor e passou a ser investigado pela Agência de Segurança. Ele foi expulso de uma escola em 2011 por participar de uma manifestação. Depois ele foi expulso do curso de jornalismo em Minsk. Em 2019, com medo de ser preso, ele saiu do país, de acordo com uma reportagem do New York Times. Ele foi morar na Lituânia, para onde estava indo quando seu voo foi interceptado. Mesmo fora do país, em novembro do ano passado, ele foi acusado de incitar a desordem pública e o ódio social. As penas previstas para esses crimes podem passar até mesmo de 12 anos de prisão. A KGB considera que o jovem é um terrorista. Se ele for acusado e condenado por terrorismo, ele pode até mesmo ser executado pelo Estado. Sim. O Belarus é o último país europeu a ter a pena capital. Um órgão da ONU para a Aviação Civil afirmou que o incidente é uma quebra de um dos principais tratados criados após a Segunda Guerra Mundial. Pelas regras da aviação civil, nem a ONU nem qualquer país podem fechar o espaço aéreo de um outro país. No entanto, os governos podem dizer às suas companhias aéreas que devem evitar sobrevoar um território. E uma curiosidade, Belarus ganha cerca de $500 por cada aviação que atravessa o espaço aéreo. Com esse cenário, os Estados Unidos pediram em encontro com o órgão da ONU que tem o poder para investigar essas questões aí. As companhias aéreas e a União Europeia também pediram uma investigação. Já Belarus disse na segunda-feira, 24, que os controladores de voo só deram recomendações aos pilotos do avião. Tudo pode ter se complicado ainda mais porque não há um órgão internacional que tem o poder para decidir disputas sobre soberania na aviação. O órgão da ONU para assuntos de aviação, por exemplo, não tem o poder para estabelecer regras, mas faz parte de um sistema sobre padrões de segurança. Ele foi mais atuante mesmo nos anos 80, quando era comum que grupos militares ou terroristas sequestrassem aviões. A discussão na época era se os países deveriam ou não permitir que aviões pousassem. Essa seria a primeira vez que o órgão da ONU faria uma avaliação sobre um de seus membros forçar o avião a pousar. Mas esse não é o primeiro caso parecido. Em 2013, o avião presidencial da Bolívia foi obrigado a pousar na Áustria porque a agência de inteligência dos Estados Unidos suspeitava que o presidente da época, Evo Morales, levava o ex-analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que é o Edward Snowden, que havia vazado milhares de dados do governo americano. Já em 2016, um avião da Belarus foi obrigado a pousar na Ucrânia. Isso porque a empresa aérea tinha desentendimentos financeiros com a Ucrânia. Mas o caso pode representar uma crise para a aviação civil? Bom, algumas linhas aéreas já passaram a evitar o espaço aéreo de Belarus, que é um corredor entre Europa Ocidental e Rússia. Algumas rotas para a Ásia também passam pela Rússia. Uma empresa aérea, a Air Baltic, decidiu não usar o espaço aéreo de Belarus até que a situação fique clara. Embora o método para prender o jovem de 26 anos tenha sido inusitado, a perseguição do regime aos jornalistas não surpreendeu. Ao contrário, tornou-se rotineiro em Belarus, considerado pela ONG Repórteres Sem Fronteira o país mais perigoso da Europa para exercício da profissão. Mais de 500 jornalistas foram detidos desde agosto do ano passado apenas por documentarem as manifestações contra a reeleição do ditador, que não foi reconhecida pela União Europeia. Além das prisões de profissionais, a repressão à mídia inclui censura, bloqueio de sites e recusa de gráficas oficiais a imprimir 5 jornais. Então é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha entendido aí tudo o que está acontecendo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, beleza? E também, se puder, se inscreve aí para fazer muito mais vídeo, beleza? Forte abraço, fui!